E aí família, Hugo aqui, bora lá de vídeo. Dessa vez um vídeo num formato diferente do que já foi postado, né? Eu dei uma sumida aí, mas estou de volta. Então esse vídeo vai ser o quê? Vai ser um replay comentado de uma partida no Dueling Book, que é uma partida aí online, para poder você treinar, simular seus decks, enfim. E aí como vocês podem ver aí, já está mais ou menos pronto aí o layout de live. Queria até que vocês comentassem aí, por gentileza, se vocês gostaram aí desse design aí, o espaço aí para chat, webcam, tela do computador, lá em cima lá tem minhas redes sociais, na parte de baixo ali os seguidores, quem vai donatar, a última pessoa que se inscreveu, enfim. Então, tá mais ou menos pronto aí. Eu quis trazer nesse formato aí só para vocês verem como tá ficando a produção aí do vídeo, tá bem? Eu vou comentar um pouco a partida e eu vou explicar alguns efeitos, algumas coisas, porque assim, ó, tem muita gente que não conhece o jogo, não sabe como que funciona o jogo. Então, assim, se você é um jogador profissional, amador, talvez você se sinta até um pouco, sei lá, entediado, porque eu vou estar explicando coisas que você já sabe, mas acho que é bom você ficar, porque eu vou explicar detalhes, tá bem? E uma coisa também muito importante é que essa partida, por que eu fiz essa partida e dentre outras? Porque eu vou jogar o Regional de Portugal dia 26 de março. Então eu tô treinando com um deck novo e preciso adquirir experiência, saber como é que meu deck funciona contra outros decks, entender a matchup, é assim que se fala. E eu vou jogar o Nacional de Portugal também, que é em maio, e eu vou jogar também. Então preciso treinar para pegar uma boa colocação, né, nesse torneio. Para quem não sabe, é como se fosse o campeonato português, esse nacional, né? Para quem usa o futebol aí como referência, então é o campeonato português. E o que eu vou jogar o regional é como se fosse aí o paulista, o carioca, o campeonato baiano, mineiro, enfim. Só para vocês entenderem, tá bem? Então vamos lá. O jogo foi decidido no Pera Papel Tesoura, onde eu ganhei e eu escolhi começar a jogar. Bom, então aqui nessa plataforma ele mostra todas as fases do seu turno. E o primeiro DP é a fase de compra. Fase standby, que é a fase de apoio. E a fase principal 1, que é main phase 1, que é onde você constrói suas jogadas. Então vamos lá, o oponente abre de Bottomless, Mantis, Nibiru, Impermanence e Holoteia. E Nibiru tá mortíssima contra o meu deck, por quê? Porque é uma carta que funciona quando um deck faz muitas summons, e não é o caso do Labyrinth, tá bem? Então tá bem morta na mão dele. Vamos lá. Então eu comecei Normal Summon Ariana, efeito. Quando ela é Normal Summon, eu posso adicionar do deck para mão uma carta Labyrinth. E é o que eu vou fazer, eu adicionei a Lady. Vou ativar o Pot of Duality, que é revelar 3 cartas do meu topo do deck e adicionar para mão. Nessa situação aqui, como o Evening Match de jogar em segundo e eu não sabia muito do deck do oponente, eu resolvi pegar Skill Drain, exatamente. Eu peguei Skill Drain porque atrapalha muitos decks, a maioria deles, né? E aí fiz o combo principal do deck, que é setar carta rosa e passar. Aqui eu acho que ele jogou mal, acho que ele poderia ter dado impermanência na Ariana, porque o deck não faz muito efeito de monstro, a não ser a Lady. Só que quando a Lady ativa seus efeitos, ele já controla cartas e ele não vai poder ativar da mão. Baixei 3 cartas, lembrando que Trap Card só posso ativar no turno do oponente. E só deu um turno depois que ela foi baixada, né? Então, ou seja, eu passei o turno pra ele. Dei legal pra ele, ou seja, Draw fez ok, Standby fez ok. Fase principal 1. Normal Summon Mantis. Aqui eu sei que ele tá com um deck de Trap Tricks. Se vocês viram o meu vídeo de Trap Tricks lá, eu abri um deck estrutural. E tem gente testando ele, ó. Ok, tem gente usando o deck. Na Normal Summon, ele ativou o efeito e eu dei logo Skill Drain, que eu pago 1000 pontos de vida e nego os efeitos de todos os monstros com a face pra cima no campo. Ou seja, tá negado. Aí ele fez o combo do deck, que é setar 3 e passar, e eu dei o Welcome, que me permite fazer Special Summon de um monstro Labyrinth do meu deck. E aqui ele viu que eu ia fazer um volume maior de jogo, então ele resolveu desistir. A gente sideou, né, que como se fosse botar as cartas reservas no lugar das titulares, que no caso são 15, e ele me colocou para jogar em primeiro, o que me pegou muito de surpresa, porque eu coloquei o meu side deck para jogar em segundo. Aqui tá um exemplo disso, Lava Golem, que ele entra especial sumo tributando 2 monstros do oponente. E essa carta é horrível para jogar em primeiro. Por quê? Porque o oponente não controla monstro, né? Então vamos lá. Beleza, main fez em 1. Ativei o pote, banindo 6 cartas do meu extra deck como custo. Face down, revelo 6 do meu topo do deck, adiciono uma pra mão. E as outras eu coloco no fundo do deck. Aqui eu já sabia qual era o deck que eu tava enfrentando. Eu achei Skill Drain, Reveal Prison, Lava Golem, Barra, Reveal Prison e Evening Match de novo aqui. Outra carta Go in Second e outra carta Go in Second, porque eu achei que ia jogar em segundo. E eu resolvi pegar Reveal Prison porque protege as minhas cartas viradas para baixo. Então foi isso que eu fiz.
Beleza, beleza. Ok, tudo pro fundo do deck. Pronto, resolveu. Agora o combo do deck, que é, antes disso, proteger com Evil Prison. Lembrando que é sempre bom ativar o Evil Prison primeiro, porque ele protege as cartas com a face para baixo. Por quê? Se eu fizesse o contrário, tipo, vamos supor que ele tem uma carta que destrói elas duas, que é o Twin Twistas. E eu seto essas duas e ativo o Evil Prison, ele podia dar Twin Twistas em resposta ao Evil Prison. Ou seja, Evil Prison seria o primeiro efeito e a Twin Twistas seria o segundo efeito porque está em resposta. Como a corrente ela ocorre de trás para frente, Twin Twister, que é a corrente 2, foi ativada por último, ela vai ativar primeiro, destruindo as duas, e depois o Lorde vai começar a proteger. Então por isso que é sempre bom dar o Lorde primeiro, para depois setar as cartas. Passei para ele aí foi para a fase principal 1, ok? Belezinha. Então vamos lá, na fase principal 1 ele deu normal summon da Arachnocampa. E eu fiz meu dever de casa e eu sei que esse monstro aqui, ele é um monstro extender. Por que ele é um monstro extender? Porque aqui ele diz assim, ó, se você controla um monstro Traptrix, efeito rápido, você pode especial summon essa carta da sua mão. Ou seja, ele estende sua jogada, ele é mais um corpo no campo. Então, geralmente se ele abre com outro Traptrix, ele dá normal do outro Traptrix. E se ele quiser descer o Arachnocampa, ele desce especial. Ou seja, ele controla 2 monstros. Porque o Traptrix não é cheio de extender assim. Então, quando ele deu normal summon da Arachnocampa, eu falei, ele não tem outro monstro Traptrix. Eu acertei. Ele abrindo Impermanence, Floodgate, Ash, Gravediggers e o campo. Então, o que eu fiz? Vou voltar para a mão e ele não vai passar de Cera. Exatamente o que eu fiz. Compulsory e voltei o monstro dele para a mão. Só que eu não contava que ele estava com campo. E realmente eu fiz certo. Por quê? Porque como esse campo ele é buscável pela Engine Traptrix, todo mundo só roda um campo. Então ele tinha 1/40 de achar o campo, de vir com o campo, e ele veio. Então o campo permite que ele dê uma outra normal summon. E foi isso que aconteceu. Ele deu normal summon aí da Arachnocampa. Fez Cera. Bateu direto. Acertou 3 e passou. E aí na end phase, porque uma normal trap card foi ativada, eu desci especial summon a Lady. Passou pra mim. Eu já falei aqui M1, porque entre essas fases abre janela de resposta para ele, por exemplo. Se eu disser, tô indo para standby phase, no final da draw phase eu abro janela de resposta para ele ativar cartas com velocidade 2. Se vocês quiserem, comentem nos comentários se vocês querem que eu explique isso. Posso fazer um vídeo explicando isso. Ou seja, aqui abre janela de resposta. Da standby phase para main phase 1 também abre janela de resposta. Então, por isso, como o Yu-Gi-Oh! É um jogo interativo, você tem que informar o seu oponente as suas fases e as suas ações. Ou seja, eu disse a ele que eu quero ir para main phase 1. E ele deu legalzinho e me deixou, me permitiu. Como a main phase 1, o turno é meu, o primeiro efeito dessa fase agora é meu. A prioridade é minha porque o turno é meu. Ou seja, eu dei efeito do Heavenly Prince para proteger de novo essa carta aqui setada. Lady para modo de ataque, avisei a ele, Battle Phase, ou seja, estou indo para Battle Phase. Então, entre a M1 e a BP, tem uma ação que pode ser feita por ele. Ele deu legal, disse que ok, e eu ataquei a Cera. Ele deu impermanência aqui na Lady, e eu dei ok, mas não pode. Porque a Lady, ela diz no texto dela, enquanto você controla uma carta setada, seu oponente não pode dar alvo nessa carta com carta de efeito. E eu controlo. Então, tanto que aqui eu falei Kentarget, ou seja, não pode alvejar, né? Ou seja, eu bato aqui com a Lady e o monstro dele não é destruído por causa do campo. Porque o campo diz, a primeira vez que o seu inseto ou monstro planta que você controla seria destruído por batalha cada turno, ele não é destruído. Ou seja, para destruir ela eu teria que bater 2 vezes. Mas meu monstro não bate 2 vezes, então ele só perdeu o dano e o monstro dele ficou lá. Você tem uma trap card e passei para ele. Ele comprou uma Holotea, legal, setou a Holotea e passou para mim. Eu aí comprei o Prosperity e agora vou ativar Prosperity Heavenly Prison de novo para proteger. E Prosperity banindo 6 do meu extra, face down, e revelando 6 do meu topo e adicionando para minha mão. Dessa vez eu achei aqui Duality, Lovely, Punishment, Welcome, Lady, Impermanence. E aí eu peguei a Welcome para gerar muito monstro de ataque alto para poder ganhar o jogo, né, mais rápido. Por que também? Porque a Cera ela não é afetada por trap cards. Então eu não podia buscar uma trap porque ela não é afetada por trap cards. Beleza, bati com a Lady. Ele tomou
2.000, só que eu avisei pra ele que era 1.100 porque o Prosperity, depois que resolve, o dano é pela metade, ou seja, de 2.200, aí ele toma só 1.100. Ele recuperou os 1.100 dele, eu setei a carta e passei. Interessante, eu dei o Pot of Prosperity, ele não deu Ash. Ele é um jogador experiente, pelo menos contra Labyrinth, porque ele sabe que a melhor interação de Ash Blossom é você dar nas Trap Cards, porque a Trap Card ela vai fazer especial summon de monstro Labyrinth e vai fazer volume de jogo. Então é melhor que você dê nas Trap Cards do que no Prosperity, e ele fez exatamente isso. Quando ele ativou o Holoteia, que é uma normal Trap Card, o efeito da Lady trigou, ou seja, foi um gatilho. Atingiu a condição para que a Lady Labyrinth ativasse o efeito dela. Que é o quê? Quando uma normal Trap Card é ativada, essa é a condição. Efeito rápido, velocidade 2. Eu posso setar uma normal Trap Card com nome diferente diretamente do meu deck. E foi isso que eu fiz. E aí, como eu sei que a Sera, por exemplo, e os monstros de extra deck dele não são afetados por Trap Cards, eu cheguei à conclusão que era melhor trazer a Barrier para atrapalhar ele. Porque a Barrier ela não dá alvo em monstro nenhum, ela simplesmente diz o seguinte: eu declaro um tipo de monstro do extra deck e pelo resto do turno não pode fazer especial summon desse monstro declarado. E os efeitos também são negados desse tipo. A Sera também triga efeito, por quê? Porque aqui diz: se uma normal Trap Card é ativada, você pode especial summon Trap Trix monstro do seu deck. E é o que ele faz. Ele vai fazer especial summon aí da My Miliu, que quando é especial summon destrói uma carta setada minha. Só que minha carta setada não vai ser destruída porque eu tenho Heavily Prison revelado para ele, protegendo minhas cartas setadas. E aí triga outro efeito da Sera. A Sera é o coração desse deck, que diz o seguinte: se outro Trap Trix monstro, se um efeito de outro Trap Trix monstro é ativado, você pode setar uma Holy Normal Trap do deck. É exatamente isso que ele vai fazer. Setou outra Holoteia, eu passei para ele. Ele diz, aí eu falei na standby phase dele, ou seja, já gerou janela de resposta para mim. Eu dei barra dizendo que era Xyz. E em seguida eu triguei o efeito da Lady porque a Normal Trap foi ativada. E aí trouxe a Overroot já com a intenção de tirar o campo dele e parar com essa vantagem, né? A Sera também triga porque uma Trap Card foi ativada e ele vai poder fazer especial summon de outro Trap Trix. Só que aqui ele não poderia trazer a My Miliu porque ele já controla a My Miliu aqui. Mas, como eu sou um jogador de Yu-Gi-Oh! E não leio as cartas, eu deixei esse efeito passar. My Miliu é feito para destruir, não destruiu porque o Lorde está aqui. A Sera vai trigar de novo. Por quê? Porque outro Trap Trix monstro ativou o efeito. Ou seja, ele vai setar outro Trap Card. Beleza. Aqui eu tinha esquecido de dizer ele, mas ficou subentendido, porque o deck dele é de Olink Xyz. E a barra foi declarada aqui para Xyz. Ou seja, o que resta para ele é jogar de Link, o que é conveniente para ele, já que os links são bem bons, na verdade. Bom, mandei aqui um Thinking, e aí dei Big Welcome, e ele deu Ash na interação certa. Se ele não tivesse dado aqui agora, tivesse dado na Prosperity antes, ele seria punido, porque aqui eu ia gerar um grande volume de jogo. E aí agora ele deu o efeito para alegar a Lady, só que a Lady ela não pode ser alvo enquanto controla monstros, cartas viradas para baixo. No final do turno dele também gera janela para mim ativar, então eu ativei a Welcome, me permitindo fazer especial summon de um Labyrinth, e eu trouxe a Lovely. E aqui já começa já o início das minhas falhas, que é o quê? Primeiro de tudo, eu dei Lord Heavily Prison. Ele deu Grave Digger, e Grave Digger ele diz o seguinte: se eu ativar um efeito de monstro da minha mão, ele pode negar o efeito, e se fizer, me dê 2.000 de dano. Grave Digger é uma normal trap, e eu podia ter dado aqui Lady em resposta para poder setar uma outra trap card. Só que eu não fiz isso. E além do mais, além de eu não ativar o efeito da Lady, eu ainda destruí o Lorde, porque ela só nega, ela não nega e destrói. Então eu acabei descartando o Lorde sem poder. Tomei os 2.000 de vida, então eu dei Lava Golem para ele, tributando 2 monstros. Dei Big Welcome, inclusive ele não deu o efeito da... Ah, não tinha Sera. Então tá, dei Big Welcome, que é se eu controlo o monstro Fiend ou monstro com 8 ou mais de nível, eu posso banir ela como custo, escolher uma carta no campo e voltar pra mão. E aqui tá outra falha minha. A Lovely tem um efeito muito rápido e simples, que é, durante sua fase principal, escolha uma Trap Card no seu cemitério e sete no campo. E eu não fiz isso, eu fui direto fazer o efeito da Big Welcome. Então, tipo, era melhor primeiro eu ter dado a Lovely e ter setado a Trap Card do que ter dado a Big Welcome. O Lava Goblin, ele deixou o campo pelo efeito de uma Trap Card, ou seja, a Lovely, ela trigou. Ou seja, ativou um gatilho. Que diz o seguinte: se um outro monstro
deixa o campo por causa de uma normal trap card, ou seja, o Lava Golem ele deixou o campo por causa da Big Welcome. O que acontece? Eu posso destruir uma carta na mão do oponente aleatória ou no campo. Então eu ativei esse efeito. E a Welcome, quando ela está no cemitério, um monstro deixa o campo por causa de uma normal trap card, ou seja, foi o que aconteceu, ela pode setar no campo. Em resposta ele deu um Impermanence, que vai dar alvo na Lovely e vai negar o efeito. Eu disse ok, mas a Welcome resolveu. E eu não pude ativar a Lovely para trazer uma outra tap card. Embora eu ia ter tomado Impermanence também de qualquer jeito, mesmo assim era para ter sido feito assim. Ainda penso, ele mandou aqui para mim, ok. Battle Phase, ele deu legal, disse que tudo bem. Eu vou bater com a Lady, ele vai dar o efeito da Holotech, se bane como custo para fazer especial de uma Trap Trix do cemitério. Ataco com a Lady, ele toma aí seus 200 de dano porque ele ganha 1000 de ataque, enquanto ele tiver normal trap no cemitério. E o campo não permite que ele morra de um murro só, então tive que bater 2 vezes. E ele perdeu 100. Eu só passei pra ele. E fez em 1. Ou seja, aqui era pra estar com 4 trap cards se eu ativasse a Lady na resposta da Gravediggers. O deck pune muito se você jogar mal. E foi o que aconteceu. Normal de Anaé, efeito, ele ia... Quando esse card é normal summon, você dá alvo no monstro Trap e faz especial summon. Eu não queria que ele gerasse tanta vantagem assim, então eu dei Impermanence pra negar. E como o Impermanence é uma normal Trap card, a Lady vai setar outra normal Trap card do deck. Ok. Só que ele já foi correndo fazer ação, só que na resolução ele ainda tinha coisa pra fazer. E aí ele foi fazer link, já ativou o paralelo da mão. E aí eu na velocidade falei, wait, penso na resolução, né? Na resolução do que? Da Impermanence. Depois que ela resolve, eu ainda posso ativar a carta de velocidade 2. Então foi o que eu fiz. Eu sabia que ele tinha Holotech setada. Eu acho que a Overroot poderia ter dado no outro momento. Mas não me puniu tanto. A Overroot vai tirar a Dionaea do campo e vai setar a Ashe do grave dele. A Love ele vai trigar o efeito que é o que? Quando o monstro deixa o campo por causa de uma normal trap card, eu posso destruir uma carta da mão ou do campo do oponente. Eu resolvi destruir o campo logo, para poder ele não gerar tanta vantagem, já que o campo tem efeito de fazer especial summon de monstro do grave, proteger de destruição. E ele vai fazer a jogada toda direta dele, vai fazer link. Só que é o seguinte, como a Sera, ela triga depois que normal trap card é ativado, eu resolvi dar logo a Big Welcome, para ela não fazer volume. Então ele me permitiu que eu fizesse, e eu trouxe a Ariana é feito, adicionou outra Lady pra mão, e aí agora ele vai fazer a Sera, né? Pronto. Paralelo Exceed vai descer especial, porque trigou o efeito dele, que diz o seguinte, se você Link Summon, Sera monstro Link, você pode especial Summon esse card da sua mão na zona que o Link aponta, ou seja, a Sera tá apontando para baixo, então faz aqui, e quando ele é especial Summon, ele vai fazer especial de uma outra cópia de Paralelo Exceed do deck, reduzindo o nível e o ataque e a defesa pela metade. Ou seja, uma ótima carta. E aí ele fez um rank 4 Sprigans e fez outro por cima porque tem uma condição, que é o que? Se ele controla um Exis Sprigans, você pode fazer ele por cima. Ou seja, que ele já vai para a jogada de Zeus. Por quê? Porque o monstro Exis batalhou nesse turno. Ou seja, infelizmente ele fez Zeus e já deu o efeito de Zeus, que é destacar 2 materiais e enviar todas as cartas do campo para o cemitério. Ou seja, ele limpou o campo. Ele deu a normal Trap Card, Trap Role, porque ele sabe que eu tô com a Lady na mão, que eu busquei com a Ariana, e ele sabe que no final do turno eu ia ativar o efeito dela de DC especial. Por quê? Porque a normal Trap Card foi ativado. Ou seja, já atingiu a condição da Lady DC especial. Então, para que eu não descesse a Lady especial, ele ativou ela antes de ser destruída, que é o quê? Quando seu oponente faz especial summon de um monstro da sua mão do extra deck, embaralhe o monstro no deck. E ele perderia 1000 de ponto de vida para cada monstro retornado. Então ele acabou me atrapalhando um pouco e eu não pude descer a Lady, porque era mais interessante que ela ficasse na mão e não no deck. Beleza. Eu aí comprei um Billy Match, ou seja... Por isso que eu tirei Lava Golem do deck, porque tem muita gente que tá jogando em volta de Lava Golem. Por quê? Lava Golem, pra ele descer especial no campo do oponente, eu tenho que tributar 2 monstros que o oponente controla, e ele só tem 1, então eu não posso tributar 1. Então ele fica morto na mão. É por isso que eu vou botar o Kaiju, que faz quase a mesma coisa, só que só tributa 1. E também não atrapalha a minha normal summon. Então foi uma observação que eu fiz, porque tem muita gente que sabe, tô jogando contra Labyrinth, vou jogar em volta de Lava Golem e Esfera de Errar. Então, pensando nisso, eu resolvi botar o Kaiju. Beleza. Holotech é feito, se bane como custo para fazer especial de Adionaea.
Jonah é feito quando é especial, vai pegar uma trap card e vai setar. E aí ele vai me bater com 4.700 de dano. Só que ele não contava que eu tava com o Invilimate na mão, né? E é realmente o que vai acontecer. Por quê? Primeiro, se eu não controlo a carta na mão, no campo, eu posso ativar ela da minha mão. Tá aqui já uma condição de ativação, né? E aqui diz outra coisa. No final da fase de batalha, se meu oponente controla mais cartas que eu vou banir cartas do oponente no campo viradas para baixo, igual o número de cartas que eu controlo. Ou seja, como eu controlo só a Evelyn Match nesse momento que ela foi ativada, ele tem que deixar uma carta no campo. Ou seja, ele baniu as duas que estavam setadas face down. E aqui você vê que ele jogou em volta de Evelyn Match porque ele não setou na main phase 1. Ele deixou para setar na main phase 2. Para justamente não acontecer. Porque se ele setasse na main phase 1, a Evelyn também ia levar essa carta setada. Como Evelyn Match é uma normal trap card, Lady atingiu a condição de descer Special Summon. E foi o que eu fiz no final do turno dele. Ah, Hugo, por que você não desceu a Lady no seu turno? Simplesmente por dois fatos. Primeiro, se eu descesse ela no meu turno, ela só pode descer em modo de defesa. Eu não ia poder virar ela para ataque e bater. E segundo, se eu deixasse para descer agora no meu turno, eu não ia poder dar o Pot of Duality. Porque o que ele diz? Você não pode fazer Special Summon durante o turno que ativou essa carta. Ou seja, eu não ia poder dar Duality, porque eu tinha feito especial da Lady, ia conflitar. Então, dei Lady no turno dele e comprei uma Duality. E agora eu posso mover ela para ataque e posso dar o Duality normalmente. Como é um jogo interativo de Yu-Gi-Oh!, perguntei se podia entrar na main phase 1. Ele disse que ok. Então, eu fiz o básico, que é botar a Lady para ataque e bater cabeça. Ou seja, 3.000 com 3.000, os dois seriam destruídos. Forçando ele a ativar o efeito dele, que é destacar 2 materiais e enviar todas as cartas do campo para o cemitério. E foi o que ele fez. Pronto, agora que ele limpou o campo e ele não tem mais efeito de Zeus, porque ele não tem matéria mais, ficou ótimo. Eu dei Duality. E aí, eu achei uma Ariana. O que foi muito bom e me fez ganhar o jogo. Porque eu tava só com 500 pontos de vida. Ok. Normal Ariana, efeito. Vai buscar uma carta Labyrinth do deck pra mão. E eu aí busquei a Big Welcome. Aí você deve estar se perguntando. Zeus tem 3.000 de ataque. Lady tem Ariana tem 1.600. Você vai tomar um dano de 1.400 e vai perder o jogo. Sim, verdade. Só que vocês vão ver o que vai acontecer. Ele perguntou o que eu adicionei. Eu falei o que era. Ele comprou um Impermanence aqui. Beleza, ele aí foi para a fase de batalha. E aí aconteceu o que eu queria que acontecesse. Que é, na declaração de ataque dos Zeus, também gera a resposta. Eu dei Big Welcome, que faz o quê? Me permite fazer Special Summon de um Labyrinth e voltar uma carta do meu campo para a mão. Ou seja, eu vou trazer um monstro, que é a Lovely, com 2.900 de ataque, e vou voltar para a mão a Ariana. O Zeus ele perdeu o alvo, então daria replay e ele ia atacar a Lovely. Só que a Lovely também ativa o efeito, que é o quê? Quando o monstro deixa o campo por causa de uma normal trap card, ele pode destruir uma carta da mão do oponente ou do campo. Então, eu voltei para a mão a Ariana, e aí trigou 2 efeitos. Lovely 1 e o Welcome 2. A Welcome, quando ela está no cemitério, e o monstro deixa o campo por causa de uma normal trap card, ela do cemitério volta para o campo. E eu ia destruir os Zeus dele aqui. Só que ele percebeu isso e acabou desistindo. Então, o que aconteceu aqui na resolução? Eu ia destruir os Zeus pelo efeito da Lovely e ia acertar a Welcome. E ele ia acertar em Permanence. Beleza, beleza. Quando fosse no meu turno, eu ia ativar o Welcome, ia trazer a Lady, que tem 3.000 de ataque, ia descer normal a Ariana, ia atacar direto e ele ia perder o jogo. Então ele já viu isso e acabou de desistir. Então, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse aí foi um formato de vídeo diferente. E eu queria saber de vocês, o feedback de vocês, o que vocês acharam desse vídeo. Se eu falei muito, se eu falei pouco, se eu expliquei muito o básico, ou se eu deveria explicar mais do básico. Então eu gostaria desse feedback de vocês para eu entender como é que está sendo aí a resposta de vocês aí, como é que vocês estão, a sensação que vocês estão tendo com o vídeo, né? Se eu estou falando demais ou se eu estou falando de menos. Se eu estiver falando demais, eu vou melhorar para poder falar menos e aí dá tudo certo. E eu também gostaria que vocês compartilhassem, clicassem no gostei para quê? Para ajudar no engajamento do canal. Porque como o canal é iniciante, o YouTube ele ainda não entende, né? Que tem muitas pessoas atrás desse tipo de conteúdo e tal. E ele também, se ninguém gostar, ele não vai sugerir esses vídeos porque ninguém gosta, né? Então ele não vai sugerir um vídeo que ninguém gosta. Então, buscando esse feedback de vocês, eu vou poder melhorar os meus conteúdos cada vez mais. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.